Pessoas da Confrio, pensando na saúde mental de nossos colaboradores e seus familiares, hoje, no programa Nosso Médico, convidamos a doutora Camila Magalhães, psiquiatra e colunista da Rádio Jovem Pan, para falar sobre um tema muito importante, a saúde mental. Mas, antes de chamá-la aqui, precisamos entender a importância da quarentena e do trabalho de setores essenciais, como o nosso, por exemplo, que trabalhamos para não deixar faltar alimentos nos hospitais e na mesa do nosso povo brasileiro. É muito importante manter o isolamento social para achatar a curva de contágio, garantindo, assim, a manutenção dos serviços de saúde em cada região do nosso país. A quarentena é para que nossos hospitais possam atender a todos com qualidade, para salvar vidas. Outra ação que salva vidas é o trabalho de setores que garantem a subsistência da população que está em casa e também dos que não podem parar. Tão importante como o isolamento social é o trabalho essencial com responsabilidade e segurança das pessoas da Confrio. Vocês são heróis e ajudam toda a sociedade a superar este grande desafio. Agora, para falar mais sobre saúde mental, a doutora Camila vai dar dicas para manter nossa estabilidade emocional enquanto durar essa pandemia. Vamos nessa? Olá, colaboradores da Confrio. Eu sou Camila Magalhães, médica psiquiatra, pesquisadora do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da Universidade de São Paulo, tenho doutorado lá também e sou colunista da Rádio Jovem Pan. Eu gostaria primeiramente de agradecer o honroso convite que o programa Nosso Médico da Confrio, em colaboração com a Mantriz, fez para que eu conversasse um pouco com vocês sobre a importância da gente cuidar da nossa saúde mental, especialmente nesse período de isolamento pelo coronavírus. Vale dizer que, como a pandemia do Covid-19 de um dia para o outro alterou nossa rotina, interrompeu nossas rotinas de vida de um modo abrupto e inesperado, muito se falou entre a necessidade do isolamento. Mas por que ele é necessário? Porque ele é um vírus que se espalha rapidamente para muitas pessoas, algumas delas precisariam de um suporte hospitalar e nós não teríamos estrutura para absorver ao mesmo tempo várias pessoas com essa virose e várias pessoas, portanto, necessitando ao mesmo tempo do sistema de saúde. O sistema entraria em colapso. Então é muito importante que a gente ou fique em casa ou, para aqueles que têm que trabalhar, tomem os devidos cuidados. Então, eu gostaria de reforçar coisas que inclusive já foram faladas aqui, ditas pelo Dr. Pilan, pelo Dr. Irineu, mas que eu julgo muito importante reforçar, porque a gente não pode se esquecer de determinados hábitos. Nós temos que respeitar cuidados básicos para conter a pandemia. Todos nós, toda a nossa sociedade. Então, para aqueles que precisam fazer um trajeto, no trajeto de casa para a empresa, deve evitar ao máximo o contato físico, não cumprimentar, não abraçar. Quando colocar a mão em algum lugar, evitar sempre colocar as mãos na boca, nos olhos, e assim que chega na empresa, a primeira coisa que se faz é lavar as mãos e deixar o celular também sempre limpo. Uma outra coisa é o cuidado que a gente tem que ter onde? Dentro das nossas casas. Porque ao chegar em casa, por exemplo, aqueles que trabalham fora precisam deixar os sapatos fora, tirar a roupa, ir diretamente para o banho e depois manter as roupas limpas. O sapato fica fora de casa, Aqueles que estão em isolamento domiciliar não devem sair, apenas para coisas, obviamente, que são necessárias, fazer compra ou ir à farmácia. Ainda assim tem que ser rápido e higienizar tudo que trouxer de fora de casa. Isso tudo é muito importante. Por fim, caso você tenha alguém em casa com algum sintoma gripal, é muito importante que isso seja rapidamente reportado pela sua liderança imediata. Por quê? Porque isso vai preservar a sua vida e a vida dos seus colegas. Então, essa é a primeira coisa. Agora, vamos falar um pouquinho de saúde mental? O que é saúde mental? E saúde mental nada mais é do que um equilíbrio entre o que a gente pensa, o que a gente sente, como é que a gente age,
como é que nós lidamos com o estresse, como que a gente faz escolhas na vida da gente, como eu me relaciono com a minha família, com meus amigos e como eu estou alinhado àquilo que eu desejo para a minha vida. Isso tudo é saúde mental, como eu me sinto e o equilíbrio dos meus sentimentos no dia a dia. Então, eu quero reforçar que para esse momento que a gente está vivendo, que é um momento absolutamente inédito na vida da gente, é natural que por conta da gente ter sido surpreendido com um vírus pandêmico, ou seja, que atingiu o mundo todo e não somente o Brasil, atingiu todos os países, e a orientação da Organização Mundial da Saúde e da imensa maioria dos governantes é para que as pessoas façam o isolamento domiciliar, e para aqueles que trabalham em necessidades básicas ou atividades importantes, como a empresa de vocês também contempla, as pessoas precisam cuidar da sua saúde, cuidar da higiene e cuidar também da saúde mental. Então eu quero reforçar que é muito natural que tudo isso que tem acontecido com a gente tenha mexido com nossos sentimentos. A gente fica com medo de pegar o vírus, com medo de alguém da nossa família também possa pegá-lo e ser infectado. A gente passa a se sentir mais ansioso. Isso é reportado até na literatura científica, ou seja, é natural que a gente fique um pouco mais chateado, um pouco mais triste, tem dias um pouco mais irritado, um pouco de insônia. Tem gente até que fala que está tão ansioso, tão estressado, não o tempo todo, claro, mas que isso mudou na sua vida, que às vezes ela tem até um sintoma físico de ansiedade, taquicardia, mal-estar, a mão sua um pouquinho. Então, isso vem sendo muito conversado entre os profissionais da saúde para dar conta, para acolher e para orientar as empresas de que esses sentimentos, na sua maioria, diante do que a gente está passando, eles são normais, né? Então, todo mundo está tendo que reajustar a sua vida de um dia para o outro, teve de redimensionar a sua vida dentro de casa, né? Filhos, muitas vezes dentro de casa, que não estão indo para a escola, mais trabalho, mais atividades domésticas. É natural que tudo isso tenha mexido com as nossas emoções. Então, o que a gente tem que também prestar atenção é que crianças e adolescentes também passaram e passam por essa readequação. Então, às vezes as pessoas não estão entendendo muito bem o comportamento das crianças dentro dos lares ou dos adolescentes. Eles deixaram de ir para a escola do dia para a noite, deixaram de encontrar os amigos, deixaram de seguir a rotina escolar, sair, né? Dividir o seu dia e não ficar só naquele sentimento de clausura, de estar aprisionado dentro de casa, quando na verdade a gente não está aprisionado, a gente está em casa por um direito que a gente, quando tem de estar em casa ou tem de sair para trabalhar, e todos mantenham sua segurança, seja no lar ou seja no ambiente de trabalho. Para isso o quê? Para que todos nós possamos ganhar com essas medidas e proteger a nós e aos nossos familiares. Então essa é uma medida pensada do ponto de vista da saúde, né? Então é muito importante que a gente entenda, por exemplo, a criança ou adolescente, ele não sofre uma ansiedade como a ansiedade do adulto. Ele muda muitas vezes o comportamento dele, ele fica mais irritado, fica mais opositor, que é não responder muito às nossas orientações como a gente esperava, ou seja, ficar mais rebelde, entre aspas. Então, é normal que você note uma certa modificação no comportamento das crianças e dos adolescentes que não sabem falar isso pra gente. A maneira deles manifestarem isso é expressando um pouco de mudança no comportamento, no sono, no apetite, né? Na maneira deles lidarem com as nossas orientações. Então, isso tudo, para esse momento, também é normal. Por isso, é muito necessário que a gente tenha paciência, porque essa manifestação que todos nós estamos tendo para nossa ansiedade e tudo mais, é algo que vai passar e que a gente precisa tentar, para esse momento, se acalmar, dar o exemplo, tentando manter o quê? Uma disciplina básica, né? Então, vamos começar algumas dicas. É importante a gente manter uma rotina básica, a gente ter uma disciplina,
a gente continuar cuidando da nossa alimentação, a gente continuar cuidando do nosso sono, compreender que isso é passageiro e que, portanto, nós precisamos o quê? Exigir menos da gente, saber que deixa eu ser mais tolerante comigo mesmo, eu tô dando conta de muitas coisas ao mesmo tempo, tudo isso vai passar. A gente sabe que estar em casa com atividade doméstica, trabalho, criança é mais exaustivo, por isso a gente pode e tem que cobrar menos da gente, fazer nossa parte, se disciplinar e fazer uma rotininha para nós, para a gente levar o nosso dia, tá? Outros pontos importantes. Evite ficar ouvindo notícias ou teclando ali no celular, passando para frente, evoluções aí, piadas, memes, o tempo todo sobre isso, sobre o corona, porque isso deixa as pessoas, em geral, muito mais ansiosas, né? São muitas notícias, hoje em dia a gente é alvo das famosas fake news, que são notícias falsas, e isso vai deixando o quê? As pessoas mais angustiadas. É uma orientação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, que as pessoas minimizem a quantidade de informação e escolham uma hora do dia, um jornal impresso, um jornal no rádio, um jornal televisivo, para aí ela se atualizar. Mas não é para ficar o dia inteiro postando e lendo sobre isso. Isso é muito importante porque isso deixa a gente mais nervoso, tá? E escolha fontes seguras. Qual é uma fonte segura? Site da Organização Mundial de Saúde, site do Ministério da Saúde. São fontes seguras. Um outro ponto muito importante é tente movimentar o seu corpo. Claro que arrumar a casa, fazer coisas no trabalho, já é algo que faz com que a gente se movimente. Mas é muito importante que mesmo que sejam poucos minutos no dia, a gente movimente o corpo. Até em 1 metro quadrado da casa da gente é possível que a gente use para se alongar, fazer um abdominal, colocar o corpo em movimento. Não precisa ser todo dia, se for melhor ainda, poucos minutos, mas cuide da sua saúde física. Um outro método que se mostra muito eficaz são exercícios de relaxamento, de respiração, usar até aplicativos de mindfulness, que a gente chama, que é uma meditação. Tem aplicativos que ensinam a gente a meditar 5 minutinhos, isso já está comprovado cientificamente, é algo que nos relaxa. Tem gente que sabe o quê? Tocar violão, ou cantar uma música, ou pôr uma música para escutar, isso também relaxa a gente. Isso tem sido estudado e tem sido divulgado para a gente tentar não ficar o tempo todo, por isso que eu disse, inúmeras notícias sobre esse assunto, é só sobre isso que se fala, chega uma hora que a gente não sabe nem por que tá tão estressado. Então, é muito importante a gente encontrar meios de, na nossa rotina, levanta, tem que cuidar com alguma coisa dos filhos, da nossa alimentação, das questões do trabalho. Então, nessa dinâmica a gente faz uma organização do que cada um tem para lidar, mas deixa um espacinho para a gente cuidar da nossa mente, para a gente cuidar do nosso corpo. Com relação ao sono, então agora eu vou falar de sono, porque é algo que também, para esse tempo de coronavírus e estudos que estão sendo feitos de outros países e chegando aqui no Brasil, é algo que também a gente precisa falar, porque muitos estão se queixando de uma mudança na qualidade do sono. Então, o que eu diria é, ter uma boa noite de sono é uma necessidade fisiológica, né? Mas nesse momento de preocupação maior com a saúde, com o futuro, algumas pessoas o que têm feito? Ou ido dormir mais tarde, ou elas têm noites mal dormidas, meio truculentas, ficam muito no celular, ficam lendo muita coisa, então quando vão dormir estão um pouco atrapalhadas. Então, é importante saber que essas noites de sono mal dormidas, elas refletem muito na nossa saúde, muito na nossa imunidade, podendo inclusive levar a doenças, né, como hipertensão, podendo levar a sintomas emocionais como tristeza, irritabilidade ou ansiedade. Então, na maioria das vezes, a insônia ela pode ser resolvida com uma simples mudança de hábitos. Essa é a verdade. Ou seja, limitar o consumo do café, não ficar tomando muito café, fazer refeições leves antes de dormir, isso também é muito importante, evitar o consumo do álcool, evitar o consumo do tabaco, diminuir estímulos luminosos, estímulos
luminosos no ambiente ou no celular antes de dormir. Isso é o que a gente chama de higiene do sono. No período que a gente vai antes de dormir, é importante que a gente já vá relaxando, já vá após uma refeição mais leve, no final do dia, no jantar, que a gente não evite o consumo de bebidas alcoólicas. Tem sido muito relatado por muitas pessoas um aumento por estarem em casa ou por estarem trabalhando e chegarem rápido em casa, porque quem está ainda trabalhando em loco, que precisa, muitos profissionais da saúde, os médicos que estão trabalhando fora de casa, falam, nossa, eu chego rápido em casa, aí muitas vezes para relaxar, eu quero beber alguma coisa. Essa não é uma forma interessante de se aliviar a tensão, tá? Não é, porque o álcool, ele vai inclusive piorar a qualidade de sono das pessoas no dia a dia e ainda mais agora em tempos da pandemia. Então, fique atento, né? Pelo contrário, você tem que tornar o teu sono algo de mais qualidade. Então, a qualidade do teu sono, ela tem um impacto direto no seu bem-estar. Vale a pena repensar os seus hábitos e na sua rotina antes de dormir. Bom, tem algo que eu também quero falar agora, que é uma confusão muito frequente entre estar triste, se sentir triste ou estar com depressão, né? Depressão é algo já mais importante, é um transtorno mental que é passível de tratamento e que a gente precisa conversar um pouco sobre o que separa, então, um estado emocional de tristeza nesse momento que a gente passa pelo isolamento social, ou até o que a gente chama de confinamento, dessa condição psiquiátrica que a gente chama de depressão. Quando que uma pessoa precisa de ajuda profissional? Então é importante a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque basicamente o que diferencia um episódio de depressão da tristeza é a duração e os sintomas que acompanham. Essa é a principal questão, ou seja, o tempo que você tá com aquilo, né? E a quantidade de sintomas que a pessoa vai ter e que acompanha um período depressivo. Então, é muito natural que no dia a dia a gente flutue um pouquinho. Ou seja, há dias em que a gente acorda super disposto e outros a gente tá indiferente, nem tá animado, nem tá desanimado. E também há outros em que a tristeza bate. E com toda essa situação que a gente está vivendo, com desânimo, com preocupação financeira, com preocupação da saúde, tem dias que dá aquele desânimo de sair da cama, enfrentar o dia. Mas pouco a pouco, basta a gente seguir a rotina que a energia vai voltando. Então, se algo importante acontecer na nossa vida, como os medos que a gente está passando agora, a tristeza ela pode até durar uns dias a mais. Mas dali a pouco, a gente já está lutando novamente. Isso tudo, gente, é normal. Agora, para ser considerado um episódio depressivo, o sentimento de tristeza, ou a perda de interesse, ou prazer, o vazio, a irritação, eles têm que estar presentes por pelo menos 2 semanas, tá? Então fica bem arrastado. E eles vão estar acompanhados, essa tristeza, essa falta de vontade de fazer as coisas, por sentimentos como perder muito peso ou ganhar muito peso, falta de sono ou excesso de sono, ficar muito agitado, ficar muito lento, muito cansado, com muito sentimento de culpa, sentimento de inutilidade, uma dificuldade muito grande para se concentrar ou para tomar decisões, mas isso tem que tomar conta da tua vida por 2 semanas, você se sentir assim como se a vida tivesse cinza. Essa é uma diferença entre estar mais triste ou estar deprimido. Até em casos graves, a tristeza, a depressão, ela pode levar a pensamentos ruins de que a vida não vale a pena, enfim. Então, se você se sente dessa maneira, é importante você começar a pensar que, olha, a tristeza para esse momento que a gente está vivendo, flutuar um pouquinho, como eu falei, um dia tá bem, outro dia não tá, é normal, né? Tem muitas causas para depressão, né, que vão desde a tendência do temperamento que a pessoa tem, o nível que ela está exposto a situações adversas, ou seja, a situações difíceis, a herança genética que ela tem, já teve na família pessoas que tiveram depressão, ou pessoas então que já tiveram vários episódios de depressão e agora por conta de tudo isso que está acontecendo, então estão voltando a ter.
voltando a mais um episódio depressivo. Então, a depressão é muito diferente dessa tristeza que algumas pessoas têm sentido aí agora nesses momentos de coronavírus. Vale dizer que não tem nada a ver com fraqueza, com falta de vontade, não tem nada a ver. Se a pessoa teve depressão na vida e agora, por conta de tudo que está acontecendo, por exemplo, volta a se sentir depressiva, essa pessoa, ela pega, conta para alguém, precisa reportar para o seu superior imediato, precisa conversar com alguém na sua família, porque isso tem tratamento, tá? Pode ser um tratamento do ponto de vista psicológico, ou se tiver muito importante, o tratamento psicológico só não dá conta do sintoma e a pessoa pode vir a precisar tomar alguns medicamentos, às vezes já toma, e procurar um profissional que dá conta desses sintomas da pessoa normalmente. Então, como eu disse, é normal que com a pandemia o nosso estado de humor, nosso sono, sentimentos de ansiedade estejam presentes em todos nós. Mas, se a tristeza ou sintomas dessa ansiedade que eu falei intensa, insônia, tiverem persistentes, não deixa de conversar com a sua liderança direta. O programa Nosso Médico da Confrio, em colaboração com a Mantriz, está pronto para te auxiliar. Isso é que vocês devem saber e poder contar. Claro que não serão todos, serão uma pequena parcela, às vezes, que precisa de uma ajuda mais específica, mas isso não tem problema nenhum. A gente está aberto aí para poder ter essa conversa. Então, vale lembrar o quê? Todos nós, muitas pessoas ao redor do mundo estão passando por essa fase. Ela vai passar. O importante de tudo isso é que vai passar. E ao contrário da gente pensar só no lado ruim ou complicado disso, a gente tem de valorizar um pouco a bonita solidariedade que está havendo entre todos nós, né? Esses canais de comunicação como esse que me foi dado, essa oportunidade de conversar com vocês, para passar para vocês um pouco do conhecimento que a gente tem dividido entre os médicos sobre como cuidar melhor das pessoas nessa fase, para que a gente possa, inclusive, sair dela melhor do que a gente entrou, né? Para que a gente possa sair dela repensando o que a gente realmente precisa, o que a gente dá valor, né, na nossa vida, que a gente precisa sim cuidar melhor do planeta em termos da compreensão climática, né, de quais são as medidas que a gente tem de exigir, né, dos nossos governantes em relação ao cuidado com o planeta, com a gente não ter uma posição negativa em relação à vacinação, né, que muitas pessoas contestaram aí nos últimos anos, como é importante vacinar, como é importante cuidar do clima, como é importante a gente saber que deve haver da parte dos médicos um uso racional dos medicamentos, dos antibióticos. Nós todos estamos conectados nesse mundo, mas já que nos vimos diante desse vírus, e ao contrário do que muitos dizem que a gente está vivendo como se fosse uma guerra e que a gente tem que viver nessa luta diária, não. Numa guerra as pessoas não podem ir trabalhar, numa guerra as pessoas não podem ficar em casa, numa guerra todos estão vivenciando um estado de ausência de direitos. E agora, todos nós temos o direito a ter essa informação, o direito a ter essa conversa, esse acolhimento, o direito a esse programa Nosso Médico, o direito de fazermos melhor, algo mais saudável e uma troca mais profícua, mais acolhedora entre todos nós. Então foi um prazer muito grande falar com vocês. Se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, por favor, reportem ao programa, que eu na live teria a oportunidade de me comunicar com vocês ao vivo, e a gente vai ter a feliz oportunidade, como eu disse, de trocarmos ideias e de eu poder, enfim, sanar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para me perguntar e contem comigo, tá bem? Um abraço a todos vocês.
Até em breve. E aí, gostaram das dicas? Ficou com alguma dúvida sobre este tema ou qualquer outro relacionado ao coronavírus? Então, convidamos você e sua família para participarem da nossa live com a doutora Camila, que falará um pouco mais sobre saúde mental. Fiquem atentos em nossas comunicações internas, avisem seus familiares, participem, esperamos todos vocês. Além disso, vocês podem mandar perguntas para o programa Nosso Médico. É super fácil. Passe as suas dúvidas e da sua família de forma verbal para o seu líder ou envie seus questionamentos para o nossomédico@confrio.com.br. Cada um fazendo a sua parte, vamos superar o coronavírus. Juntos somos mais fortes. Até a próxima edição do Nosso Médico.